Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos utilizar a apostila de número 5 e vocês deverão abri-la na página 38. O que aconteceu com essa história? Ela está trocada. Leia o trecho de uma história em quadrinhos. Há alguma coisa errada. Foi quando apareceu uma fada e disse: "O quê? Você quer ir à festa? Não se preocupe, sou sua fada madrinha e vou te ajudar a ir nesta festa e a ficar linda." Então, a fada madrinha agitou sua varinha de condão e plim, plim, plim. Então, essa é uma história em quadrinhos do Maurício de Souza Produções, todos os direitos reservados. Vamos entender o texto. Quem são as personagens da história? Então, vocês vão escrever quais são as personagens que apareceram aí na história em quadrinhos. Número 2. O que está trocado nessa história? Então, aí a gente tem as personagens, tem a fada e tem a bruxa. E nessa historinha aí, a fada apareceu para transformar a bruxa. O que está trocado na historinha? Na página seguinte, na número 3, os balões das histórias em quadrinhos geralmente servem para mostrar. Então, as imagens, os balões servem para mostrar as falas das personagens. Vai assinalar uma das duas. Número 4. Como você acha que a bruxa vai ficar? Descreva com palavras e faça um desenho ao lado. Então, vocês vão desenhar a bruxa depois da transformação da fada e vão escrever ao lado como ela ficou. Número 5. Depois da transformação, a bruxa olhou no espelho. Em sua opinião, o que ela disse? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Na outra alternativa, mas o que foi que você fez? A terceira, quem é essa pessoa que está no espelho? Então, vocês vão escolher uma dessas alternativas, tá bom? Número 6. Qual é o nome da história em que a fada madrinha veste a moça para um baile? Então, existe um conto da nossa literatura infantil em que a fada madrinha transforma, uma moça para ir ao baile. Vocês lembram dessa história? Como que é o nome da história? Então, vocês vão escrever aí na número 6. Na página seguinte, número 7. Na sua opinião, a bruxa vai se transformar em uma boa pessoa? Por quê? Então, aí cada um vai escrever o que acha. Número 8. Releia a parte da história. Foi quando apareceu uma fada e disse: "O quê? Você quer ir à festa? Não se preocupe, sou sua fada madrinha e vou te ajudar a ir nesta festa e a ficar linda." Então, lá no último balão, na fala da fada, por que o ponto de exclamação foi usado? Na letra B, copie da tirinha a pergunta que a fada madrinha fez para a bruxa. Então, a fada madrinha faz uma pergunta para a bruxa, vocês vão copiar aí na letrinha B. Letrinha C. Qual é o sinal de pontuação usado no final da pergunta? Então, quando a gente faz uma pergunta, a gente usa um sinal de pontuação. Qual é ele? Na letra D. O que esse sinal indica quando é usado? Então, se prestar atenção na alternativa anterior, na letrinha C, ela já está respondendo a letra D. Então, por que a gente usa esse sinal aí, Quando a gente está fazendo o quê? Letra E. Elabore uma pergunta para a fada ou para a bruxa utilizando o sinal de interrogação. Então, quando a gente vai fazer uma pergunta para alguém, a gente tem que pôr no final da frase esse sinal de interrogação. Então, vocês vão inventar uma pergunta ou para a fada ou para a bruxa. Letra F. Dê sua opinião. O que a fada falou para a bruxa quando viu a transformação que fez? Escolha uma resposta. Eu adorei essa mágica. Embaixo, você gostou da mágica que eu fiz? Então, vocês vão escolher. Na letra G. Na letra G. Se tivesse oportunidade, o que você falaria para a fada depois de tudo que ela fez para a bruxa?
Então, a fada transformou a bruxa. O que você falaria para ela? Número 9. Pontue a história. Então, qual sinal de pontuação você usaria? Então, vocês vão lá nos balões de fala, colocar os sinais de pontuação que vocês acham, né, que se encaixam aí. Olha lá. De repente, a bruxa se transformou em uma linda garota chamada Cinderela. Ah, como estou linda! No outro balãozinho. Ufa, pensei que essa aí não ia ter jeito. Então, ela foi à festa e arrasou. Oh, como é bela! É belíssima! Oh, pois é. Então, vocês vão colocar os sinais de pontuação aí nos balões, né? Os sinais que vocês acham que se encaixam melhor aí nas falas. Então, vai usar o sinal de exclamação e o sinal, se tiver, né, de pergunta, onde vocês acham que tem pergunta. Se não tiver, vocês vão utilizar o sinal de exclamação, tá ok? Vamos discutir o texto. Então, essas perguntas a gente faria se estivéssemos em sala de aula, tá? Então, essa parte aí nós não vamos responder, tá bom? Vamos descobrir. Uso da letra S. Usamos a letra S de várias maneiras. Observe. S no início da palavra, como em. E a gente consegue ver o saci, 2 S's no meio da palavra entre vogais, como em. Tem uma perna só. Sim, mas quando quer, cruza as pernas como se tivesse duas. S depois da consoante, como em. Consegue. S no final da sílaba, como em. Tinha anoitecido e eu estava sozinho rezando as minhas rezas. Rezei e depois me deu vontade de comer pipoca. S com som de Z, como em. Pôs o pito na boca e foi ao fogão buscar uma brasinha. Atenção! Não há palavras com 2 S's no início. No entanto, o S inicial tem sempre o som de SS. Saci, sete. Lembre-se, o S entre duas vogais tem sempre som da letra Z. Um exemplo de zebra, né? Exemplo, brasa, casa. Vamos praticar? Complete as palavras com S ou 2 S's. Progresso, pensamento, assinante, assobio, sossego, pessoa, passarela, tesoura, fantasia, pensava, aviso, salsicha, passeio, pulseira, sopa, raposa, sereia, sal, avesso, travesseiro, ensolarado, asilo, assim, casaco, pêssego, sino, vassoura, sabonete, assado, massa, missa, mesa. Na página 43. Número 2. Escreva outras palavras com SS. Vocês vão utilizar aí. Pode escrever 4 palavrinhas, porque tem 4 linhas, tá bom? Número 3. Separe as palavras em sílabas. Lembrando, os 2 S's não podem ficar juntos na mesma sílaba. Por exemplo, na palavrinha passado. Então, vai ficar paz, na outra sílaba sa e na outra do. Então, elas não podem ficar juntas na mesma sílaba. Tem que ficar uma em cada sílaba, tá? Número 4. Encontre no caça-palavras palavras com S e SS. São 20 palavras no total. Depois, vocês vão lá na página 44 escrever as palavras que vocês encontraram, tá? Do lado esquerdo, as palavras com S e do lado direito, as palavras com SS. Número 5. Vamos aprender a usar as, es, is, os e os. Leia com atenção as palavras e depois encaixe cada uma na coluna certa da tabela. Por exemplo,
Então, as palavras com as, vou colocar na primeira coluna, com es na segunda, is na terceira, os na quarta e os na quinta coluna, tá bom? Número 6. Ordene as sílabas formando palavras. Então, as sílabas estão embaralhadas. Vocês vão ter que colocá-las na ordem correta e escrever na frente, aí na linha, a palavra, tá? Então, por exemplo, na letra A eu tenho pressa. Então, se eu colocar na ordem correta, vai ficar depressa. Na letrinha B, classe. Então, se eu colocar na ordem correta, vai ficar classe. Então, vocês vão fazer isso com as demais palavrinhas. Na número 7, algumas palavras destacadas estão nos lugares errados. Reescreva o texto colocando cada palavra em seu devido lugar. Atenção, todas são escritas com S. Então, aí, ó, elas estão trocadas, na verdade, tá? Então, vocês vão ter que colocar no lugarzinho correto aí no texto. Vão reescrever o texto nas linhas abaixo. O Saci vive com asa. Parece que tem uma pose no pé. Outro dia até deixou assar a sua carapuça no galho de uma árvore. Se ele é visto fazendo uma diabrura, não perde a pressa. Quer dizer, age como se nada tivesse acontecido. Cuidado, caçador! Quando alguém posse um animal na floresta, ele é atraído pelo cheiro e quer logo se vingar do invasor e diz: não venha tomar presa dos habitantes da minha floresta. Então, por exemplo, na primeira linha, a primeira frase ficaria: o Saci vive com pressa. Parece que tem uma asa no pé. Então, as palavras estão trocadas aí nas frases. Então, vocês vão colocá-las no lugarzinho correto, tá bom? Então, essa foi mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês tenham uma ótima semana de estudo e até a próxima aula.